Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Curta Mais Podcast, é sempre um prazer, sempre uma satisfação enorme, sempre aquele friozinho na barriga, porque a gente não tem planejamento nenhum, e aí é proposital mesmo, a gente deixa fluir, deixa o flow, né? A gente entra na vibe, na energia, deixa a coisa acontecer como a gente acha que deve ser uma boa prosa, uma boa resenha. Você sai para os amigos, você não combina com você, hoje nós vamos sair para tomar uma e nós vamos falar de tal tema. Não é assim que funciona, né? Quando você vai conversar, quando você vai receber alguém na sua casa, quando você vai sair com amigos, com gente que você gosta, com gente que você admira, a gente não sai com pauta pronta, a gente deixa a coisa fluir. Então é nesse flow que é a proposta do Curta Mais, fazendo até uma analogia aqui com o famoso canal de podcast que é o Flow, que eu particularmente também gosto muito e acompanho sempre que possível. Eu sou o Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais Podcast, e o nosso propósito de sempre, você que já nos acompanha já sabe, para você que está chegando agora, eu vou repetir. A proposta aqui é trazer gente que, de alguma forma, inspira outras pessoas, impacta, gera transformação naquilo que se propôs a fazer na sua vida. Na sua missão de vida, acaba ajudando outras pessoas. E a nossa ideia é abrir esse espaço para que, de alguma forma, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se você está no YouTube nos vendo e nos ouvindo, você deixa aí, desde já, um comentário, clica aí no sininho para poder sempre receber em primeira mão as notificações aí de um conteúdo novo aqui no nosso canal. E para você também, que assim como eu, adora ouvir um podcast à moda antiga, assim como era no rádio, à moda antiga, uma boa conversa, um bom bate-papo, aí na sua atividade preferida, fazendo o seu exercício físico, dirigindo o seu carro, enfim, essa é a nossa proposta de distribuir conteúdo aonde quer que você esteja. E eu tenho um prazer enorme de receber hoje ela que é uma amiga especial e uma pessoa que realmente, assim, me ajudou, tem me ajudado muito, sempre numa boa conversa, a gente consegue separar bem a amizade desse lado profissional, e ela como profissional, uma sumidade, uma autoridade no assunto hoje no Brasil. Eu vou dispensar algumas apresentações, porque se você continuar com a gente até o final, você vai entender o porquê que ela foi escolhida para estar aqui no Curta Mais Podcast. Mirela Neri. Mirela Neri, psicóloga, mas ela é especialista num assunto que todo mundo, todo ser humano tem, mas conscientemente falando, não sabe que tem. Ela é especialista na inconsciência. É aquilo que todos nós temos, mas nem sempre a gente leva tanto em consideração, porque a gente não é tão tangível assim. Uma coisa é você fazer aquilo que você faz conscientemente. Outra coisa é você acessar aquilo que é desconhecido, né? Aquela, entre aspas, escuridão. Não sei se eu estou falando besteira. É isso Mirela, mesmo. você pode me corrigir aqui. Mas até que enfim deu certo, né? Até que enfim. Já tem tempo que a gente tenta esse encontro aqui e finalmente a gente conseguiu se reconectar agora nesse podcast. E eu sempre digo aqui que a vantagem de um conteúdo que fica gravado é que ele é perene. A gente pode até morrer. Aliás, a gente vai morrer que o conteúdo ele continua perene, assim como uma obra de arte de um artista que já se foi. O legado a gente deixa aí com o conteúdo que a gente gera. Satisfação ter você aqui, bem-vinda. Que alegria, meu amigo. É muito bom estar aqui. E como ele falou, né? Quando você vai encontrar um amigo, o que a gente faz? A única certeza que a gente tem é que a gente vai sair dali bem melhor. Deixa eu arrumar seu microfonezinho para ficar bem pertinho aí, de você aqui. Ótimo. E vamos lá. Estou aqui para compartilhar, né? Que bom que a gente pode estar junto com mais pessoas participando desse momento nosso que é sempre tão único e especial. Conscientemente, a gente já resolveu a primeira parada, que é deixar o cérebro funcionando melhor com um bom pão de queijo, um bom cappuccino, para deixar a gente ligado, não é? Curtiu aí o coração já está aquecidinho, a experiência? Uma delícia. A gente recebe... Sem dúvida. Está certo de ser classificado como um dos melhores daqui. A gente recebe gente querida assim, com um bom cafezinho, com um bom pão de queijo, como um bom goiano, com um bom mineiro, né? Isso, é para ter aquela vontade de ficar, e aí o papo fica bem melhor. Você é natural de onde, Mirela? Daqui, de Goiânia. Goiânia do Pé Rachado. Goiânia do Pé Rachado. Comedora de piqui. Comedora de piqui, com muito orgulho. Eu sou muito, muito alegre, feliz de ser goiana. Hoje você está morando em outro lugar, né? Você está morando fora.
E eu estou em São José dos Campos. E por que você saiu de Goiânia? Porque me casei, né? Acompanhar um maridão. Mas e aí, entre Goiás e São Paulo, qual que é o seu lugar preferido? Nossa, ele não pode ouvir esse podcast. Ele vai ouvir. Talvez seja isso que ele precisa ouvir para poder vir para cá, voltar para cá. Pode ser. Mas é Goiânia. É Goiânia. Pessoal, Goiânia, para mim, não vai ter nenhuma cidade igual. Não vai, Marcelo, assim, eu sou apaixonada na nossa terra, no nosso povo, eu tô aqui, eu vibro, mas Deus já vinha preparando meu coração. Acho que você lembra da nossa conversa, né? Eu dizia para você, meu marido vai chegar, e ele não é daqui, Marcelo, por isso que tá demorando. Deus está me preparando, né? Ele vai chegar e vai me levar. E todo mundo achava que eu falava isso brincando, né? Mas Deus já tinha revelado no meu coração. Você tem algum problema da gente falar de idade, revelar idade, essas coisas? Não, faço 48 em agosto. 48. Você casou com quantos anos? 44. Pela primeira vez? Pela primeira vez. 44 anos. Então a gente já vai entrar nesse primeiro ponto. Vamos porque vamos pegar as tiazinhas que estão achando que estão encalhadas e que acabou, que a vida dela acabou, que não tem mais jeito. Você é testemunha, a prova viva de que não tem tempo, não tem vencimento, não tem data de vencimento para ser feliz, né, Mirela? Não tem, Marcelo. E eu vejo assim, e muitas coisas não fluem na vida da gente por essas ideias construídas, de modelos e de ideais, né? De querer acelerar um tempo que não está sob o nosso controle. Né? Não me faltou pretendente, não faltou, né? Não faltou oportunidade, na verdade eu não conseguia compreender mesmo, né? Além das questões inconscientes que eu cuidava. Aliás, essa foi uma das minhas grandes motivações para vencer o inconsciente, porque eu planejava assim, a ideia era 26 anos, ano de 2000, casada, com 3 filhos, cuidando de casa e do maridão. Você pensava? Assim, ia trabalhar 4 horas por dia, 4 horas do dia para servir as pessoas e o restante eu ia servir a minha casa, meus filhos, meu marido. 2000 eu estava me formando, né? Que eu acho que esse era o propósito maior mesmo da vida para mim, em termos de missão aqui, né? Formando em psicologia. E bem distante de encontrar o marido. Ele veio 24 anos depois. Quase o dobro do que eu planejei, né? E por muito tempo eu me sentia inadequada e as pessoas também me tratavam. Elas queriam saber qual era o meu problema, qual era o meu defeito, entendeu? O que acontecia comigo que eu não me casava. Só que hoje, Marcelo, eu olho para mim e para minha história e assim, eu verdadeiramente me admiro demais de ter suportado esperar, sabe? Confiado nesse processo que Deus reservava para mim. Tanto é que eu sabia que ele viria, eu sabia até de onde ele viria, eu falava, ele vem de São Paulo. Né? Então, assim, hoje eu amo São José dos Campos. Né? Não da mesma forma que Goiânia, nunca vai ser. Mas eu não tenho a pretensão de voltar, porque não foi por ele, foi Deus que me moveu, entende? Foi por Deus mesmo, Deus preparou tudo. E quando eu olho para a minha vida, tudo faz sentido na trajetória que ela percorreu, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz e de tudo que há de vir. Ok, né? Então você já sabia, né, que ele viria de fora, que viria de São Paulo, mas foram mais de 20 anos até esse momento chegar. Como é que foi lidar para uma psicóloga, para uma pessoa que ajuda outras pessoas a lidar com a ansiedade? Como é que foi lidar com a sua própria ansiedade, com a sua própria questão de espera, de ter que esperar esse momento chegar, porque você não sabia quando? Um desafio enorme, né? Assim, muito grande, porque por muito tempo eu duvidava da minha competência. Eu falava, gente, mas será que eu sou competente assim mesmo? Será que tem algo que eu ainda preciso aprender? O que será que eu preciso vencer? O que tem no meu inconsciente que eu não consigo resolver? Né? Então, assim, só que ao invés de eu transformar esse processo de dor em solidão, em tristeza, em compulsões, né? Porque muitas pessoas fazem isso, eu decidi crescer, entendeu? Eu decidi cuidar de mim, me entender melhor, me tornar uma pessoa melhor, ajudar. Como eu conheci essa dor muito próximo de não conseguir ter o resultado que você mais almejou na sua vida, então eu disse assim, eu vou ajudar as pessoas a terem o resultado delas, porque eu sei que eu vou ter o meu, entendeu? Então essa foi a minha dedicação durante esse tempo de espera, né? Me tornar uma pessoa melhor,
né? Tratar o que precisa ser tratado em termos dessa espera, não é uma espera simples, né? Mas principalmente ir ajudando as pessoas nessa caminhada. E valeu a pena esperar? Valeu! Nossa, e como? Se eu tivesse que fazer tudo de novo para estar com ele, eu faria. Tudo, exatamente tudo. E para quem não tem as mesmas ferramentas, o mesmo conhecimento, né, que você e que conseguiu usar desse desafio, né, como oportunidade para um autoconhecimento, para poder se desenvolver melhor como profissional, como pessoa, nesse tempo de espera, falando ainda aí da questão de encontrar a sua cara metade, Sim. encontrar a pessoa com quem você ia dividir a vida, quem não tem essas ferramentas, esse nível de conhecimento, até com o inconsciente para saber trabalhar com essa ansiedade entre o sonho e a realização desse sonho, essa jornada aí até o momento, né, do encontro. É importante dizer que isso não é válido para espera apenas por um casamento, mas às vezes para a recuperação de uma saúde, né? Às vezes para restauração e recuperação de um casamento, às vezes para um avanço na vida profissional. A psicologia e o conhecimento do inconsciente é essencial, mas antes de qualquer coisa é aprender a ter intimidade com Deus. E sabe, Marcelo, eu percebi isso essa semana só. Que a maneira como eu estudava era de muita intimidade com Deus. Enquanto eu estudava, eu orava e eu nem percebia. Então, eu estava ali estudando e eu perguntava para Deus, mas por que razão isso? E eu perguntava, sabe, eu conversava com Deus ali diariamente, de uma maneira que eu nunca tinha tido consciência disso. Foi tão inconsciente que eu percebi essa semana passada. Então, era diário mesmo. Eu chegava à noite, ao invés de sair, fazer qualquer coisa, né? O marido não estava em casa ainda, então eu ia estudar. No final de semana, eu ia estudar. E hoje eu descobri que nesse estudo eu tinha a revelação de Deus sobre os meus próximos passos o tempo todo. Então eu quero compartilhar com você hoje assim, que é estranho dizer, porque quando as pessoas me ouvem, de fato, tudo que eu falo é divino, tudo está na palavra. E nem eu sabia explicar isso antes, porque eu nunca fui de abrir a boca para falar de Deus. Mas hoje eu vejo que eu vivia essa intimidade. A gente tinha um ritual, a gente tinha uma rotina de comunhão. E ele falava, ele me dava ordens, eu só cumpria. Na área profissional, eu só cumpria. Só que o que acontecia é que eu não sabia fazer isso na minha vida pessoal. Eu não sabia. Eu nem tinha consciência de que ali eu estava na presença dele, ele estava me usando. Tanto é que eu sei do meu projeto profissional, ele já me deu o projeto que vai se cumprir na minha vida 10 anos. O que eu estou fazendo, ele me falou 10 anos atrás. Quando você fala, só um parênteses aqui, Tá. Eu vi que você está com o seu celular e a gente sempre para um momento aqui do nosso podcast para depositar os nossos celulares nessa caixinha aqui. Ó. Ah, tá bom. Curta mais seus amigos, deixe seu celular aqui. Não perfeito. acontecer... Eu vou até fazer assim, ó, né? Para não acontecer de alguma notificação ou uma vibração do celular aqui tirar a nossa atenção, né? Porque tem muito disso hoje. Você está almoçando numa mesa em família ali, cada um no seu celular, ou os amigos saem, estão mais preocupados com a foto instagramável do prato de comida do que com a resenha ali no tete-a-tete. Com então, certeza. Para não correr o risco aqui no podcast, a gente criou essa caixinha aqui de conversa, viu? Perfeito, estou de acordo. Mas assim, eu queria você fala de Deus com tanta intimidade como se você estivesse falando de uma pessoa tangível, né? De uma pessoa de carne e osso. Então, quem que é Deus para você, Mirela? Deus é uma força que eu aprendi a sentir ela dentro de mim. Só que eu reconheço quando eu olho e vejo. Quando eu vejo você hoje quando eu vi você, aí eu já começo a chorar. Né? Porque eu sinto o amor dele pela gente. Tanto tempo que a gente não se via. E é a minha alegria de te ver e ver o seu avanço, o seu crescimento. Então, assim, Marcelo, nos últimos anos, eu me dediquei muito a perceber o coração, a sentir, a deixar que o sentimento fale, muito mais do que a mente. A deixar que o meu coração mostre um caminho, dite um caminho, entende? E eu sinto Deus assim, porque eu sinto, e aí quando eu sinto, eu olho, eu vejo as pessoas, eu vejo as mudanças, eu vejo a natureza.
Sabe uma coisa que eu faço muito? Eu vejo a minha cachorrinha lá em casa. Eu olho para ela e penso assim, gente, que coisa linda, tão perfeitinha, criada só para me trazer alegria, criada só para me fazer companhia. Que pai é esse? Que pai é esse? Eu olho para o meu marido hoje e penso assim, 44 anos de espera, né? Aí, de repente, a gente tem muito assim de deitar no colo dele, deitar no peito dele. Eu deito no peito dele e penso assim, gente, Deus é magnífico. Sabe por quê, Marcelo? Talvez, se ele tivesse chegado antes, eu não conseguiria relaxar no peito dele. E como eu sempre... Olha que grande isso. Como eu sempre disse para Deus, eu não quero uma família para perdê-la. Eu não quero uma família para me separar. Só que eu pensava, eu quero uma família logo. E hoje eu vejo que ele falava assim, não, mas se ela quer uma família para não se separar... Não pode ser logo, porque eu vou ter que prepará-la. Sabe por quê, Marcelo? A nossa geração hoje, as mulheres elas estão tendo muita dificuldade de usar o feminino a serviço da vida. Nós viemos de uma geração que a força masculina está muito grande. Então, a mulher hoje ela está muito no movimento de fazer. E a força feminina ela não é ativa, ela é passiva. Ela não se movimenta avançando, ela se movimenta acolhendo. Mulher, a essência da mulher é acolhimento. Só que hoje nós estamos tão longe, mas tão longe da nossa essência, que acontece? A gente não consegue fazer isso. Então, os relacionamentos, eles viraram disputa. Então, eu vejo assim, os relacionamentos homem e mulher. Homem e mulher. Assim, no geral, porque quando você disputa com o seu marido ou com a sua esposa, você disputa com todo o resto, né? Você chega numa empresa, você vai disputar com quem está ali. Você disputa até com os filhos, né? Quando a gente está nesse movimento. Mas hoje o que eu vejo é assim, o quanto Deus é especial em cumprir o que a gente quer, sabe? Eu queria uma família, né? Só que ele estava cuidando desse processo para que fosse realmente aquilo que também é o plano dele para todas as famílias. Que seja união, comunhão, cumplicidade. E não é uma tarefa simples. A relação de casal ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Ela exige muito das duas partes. São duas histórias diferentes, duas origens diferentes. Quando você se propõe a compartilhar, né, do mesmo propósito, do mesmo projeto com uma outra pessoa que pensa diferente, que vem de uma criação diferente, o desafio está lançado, né? Exatamente. Hoje eu falava isso para uma paciente no consultório. Eu disse para ela assim, ela falando se ela pode separar. Eu falei, pode. A minha pergunta é para você, se você deve fazer isso. Aí ela disse, eu acho que eu devo. Aí eu disse para ela, claro, é bem mais barato, né? Eu solteira, eu falo isso com propriedade, fiquei 44 anos solteira. É muito mais barato. Você não tem que negociar nada com ninguém. Você não tem que dividir o seu dinheiro com ninguém. Você quer viajar? Você viaja. Você quer dormir? Você dorme. Você quer comer? Você come. Você quer sair? Você sai. É fácil, é barato. Uma das áreas de atuação sua é a constelação familiar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre constelação familiar, do que é, para quem ainda é leigo no assunto, né? E o que é, de fato, falando em família, o que é uma família bem resolvida, uma família organizada, ordenada, falando de ordem mesmo aqui, que é a proposta da constelação familiar. Tá, ótimo, perfeito. Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu a constelação familiar, ele trouxe para a gente muita clareza dos movimentos inconscientes de uma família. Ele fala que existe uma maneira própria da família funcionar, uma maneira inconsciente. Quando a família entende isso e vive essa ordem, a família se regula. Então a gente pode considerar uma família saudável. É importante a gente entender que uma família saudável não é uma família sem briga, porque para esse ajuste, Marcelo, eu falo assim, imagina duas pedras, mas elas precisam se encaixar. Então o que vai acontecer? É no atrito que elas vão conseguindo encontrar o encaixe. Só que hoje as pessoas estão desistindo antes do encaixe, mas é atritando. Então, as brigas... A briga faz parte. Isso. Só que a maneira como você briga, a forma como você vê, a disposição que você tem... As armas que você usa. Exatamente. Tudo isso faz muita diferença. E Bert Hellinger vem explicar para a gente que assim como tem a lei da gravidade, existem as leis inconscientes. E nessas leis inconscientes, quando você aprende, a família, então, tem mais futuro. A probabilidade de você desenvolver uma família saudável
é maior. E aí eu vou começar de uma forma que talvez a maioria não comece, se a gente está falando de relacionamento de casal. A base, que também é bíblico, para o relacionamento de casal dar certo é você se despedir da sua família de origem, segundo ele. Você precisa se despedir dos seus pais e dos seus irmãos e de toda a história que passou para fazer agora a sua família atual funcionar. Por que razão a maioria dos casais se separam hoje? Eles se separam porque ainda estão presos na família de origem. Eles ainda não conseguiram realizar essa despedida, esse desprendimento, compreende? Mas Por que as pessoas... que é, na prática, assim, o que seria essa despedida? Despedida é ação. Eu consegui agora, junto com meu marido, construir uma história que é nossa. Na casa da minha mãe, era válido não sentar para almoçar. Por exemplo, não, na casa da minha mãe, todo mundo senta para almoçar na mesa. A comunhão é fundamental. Vamos supor que se na casa do Rodrigo não fosse assim. Na casa dele... Rodrigo, seu marido. Era cada um no seu quarto. Cada um no seu quarto e estava tudo certo. Ninguém tinha crise com isso. Ninguém tinha crise. Aliás, era uma perturbação se fosse diferente. Tem que parar de assistir minha televisão. Tá? Vamos supor, isso não acontece lá em casa, mas estou usando só um exemplo. Felizmente, a gente tem a mesma compreensão nesse ponto. O casal nunca vai ter a mesma compreensão, porque dentro dela, ela é a soma da mãe, do pai, dos avós, dos bisavós, e dentro dele, ele é a soma de todos esses que vieram antes. Agora, eles precisam ajustar uma única opinião. Eles precisam tomar decisões, desde decisões pequenas, como, por exemplo, onde fica a manteiga, né? Se fica na geladeira ou de fora, até decisões mais complexas. A gente vai ensinar nossos filhos. Se eu posso entrar no banheiro enquanto você estiver fazendo suas necessidades, Exatamente. se isso é um problema para você ou não. Viu, meu bem? Tá vendo? É isso mesmo. É isso. Para algumas mulheres, isso é um terror, né? Depende. Tipo assim, depende da família. Se para ela era normal lá na casa, eu tenho que também entender que entrar num acordo mesmo. A partir de agora. Então, essa coisa do despedir é isso, é entender que as experiências que eu tive na casa dos meus pais não devem necessariamente serem levadas para minha casa com a outra pessoa que eu escolhi para criar uma nova família. Exatamente. Isso. Parece simples, né? Parece muito simples. Na teoria é simples demais. Mas vai casa para ver. Casa para ver. Vem e pula na piscina fria. É isso mesmo. Mas por que razão, né? Se isso é um sonho para a maioria, se isso é uma perspectiva de vida do ser humano, o ser humano é um ser que veio para cá para estar com alguém. Deveria ser mais simples. Mas a gente não consegue fazer isso porque frequentemente nós julgamos os nossos pais. Nós criticamos os nossos pais. Às vezes inconscientemente, sem fazê-lo. Na maioria das vezes inconscientemente. Quando a gente fala inconscientemente, eu não estou dizendo só aquilo que passa na cabeça. Mas eu estou dizendo principalmente dos sentimentos que estão no coração. Fala um pouco sobre isso. Todas as críticas que eu fiz, superei na cabeça, mas que a mágoa, a tristeza, a angústia não foi tratada no meu coração, do que eu vivi com os meus pais, ainda atua em mim. Então, o que prende uma pessoa na família dela? O que faz com que a pessoa não se desprenda? As pessoas acham que é fisicamente. Fala para mim, não, mas minha mãe já morreu. Não, mas meu pai está lá no Canadá, nós mudamos. Mas não é sobre isso. É sobre os sentimentos. Então, a crítica, o julgamento, a pena, sentir pena dos pais, não concordar com o destino do seu pai e da sua mãe, querer que o destino deles seja melhor, querer ajudá-los. Tudo isso impede com que você tenha a flexibilidade necessária nesse processo de adaptação. Peraí, mas a gente precisa ajudar os pais, né? A gente pode ajudar, mas como assim não querer ajudá-los? É um problema? Querer ajudar um pai e uma mãe? Dependendo da maneira que você vive, sim. Não explica isso. Se você coloca a sua atenção, entenda uma coisa, Bert Hellinger fala uma coisa linda. Não tem como a sua atenção estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou sua atenção está aqui comigo, ou se ela estiver lá, acabou. O resultado não é o mesmo. A relação com os pais, ela não se rompe. Mesmo que você fique chateado, fique magoado e etc e tal, para sempre aquele vínculo
atua. Não precisa do esforço e do cuidado que uma relação de casal precisa. Na relação de casal, sim, você tem que tomar cuidado. Porque o vínculo não se desfaz, mas o relacionamento acaba. Compreende? Então, quando você está com a atenção dividida, a sua atenção está mais nos seus pais do que na sua família atual, você vai perder essa família. Porque uma criança, por exemplo, ela precisa da sua atenção. O seu marido, a sua esposa, precisa do seu coração. Bert Hellinger fala que a sua atenção vai para onde o seu coração está. Então, se eu estou casada, mas o meu coração está com a minha mãe, seja porque eu critiquei ou julguei ou porque eu tenho pena, então eu não consigo colocar a minha força essencial aqui. Compreende, Marcelo? Mas não tem aquela história de que eu caso com reflexo, com a imagem da minha mãe e a minha mulher casa com o reflexo do pai ou da mãe? Não tem essa história? Então, Bert Hellinger mudou um pouquinho a maneira como Freud né? Explicou isso, tá? Bert Hellinger mostra assim, que o filho homem, Freud falou isso também de uma outra maneira, que o filho homem, ele tende a buscar na mulher dele a mãe dele. Uhum. E a mulher tende a buscar no homem dela o pai dela. E é por isso, porque não se despedem, porque não se desprendem dessa imagem criada. Isso não é visto de uma maneira positiva. Ou seja, Freud explicou uma tendência que as pessoas casam buscando uma referência paterna e materna, mas Bert Hellinger veio dizendo que o erro está aí, a raiz do problema está exatamente nessa referência. Exatamente. Porque quando uma mulher quer buscar no homem dela a figura do pai dela, ou quando ela se esforça para ter um homem completamente diferente do pai, porque ela não concorda com o pai do jeito que ele é, ela se distancia do feminino. Porque no fundo ela também tem uma crítica à mãe. Uhum. Compreende? Aí o que ela faz? Ela se casa, mas ela não olha para o marido, ela olha para o pai. Inconscientemente. Totalmente inconsciente. E aí o esforço dela, ou nós temos dois movimentos diferentes, tá? Ou ela vai se esforçar demais para aquele homem não parecer com o pai dela, para ela não repetir a história da mãe. E aí tudo que o homem fizer que sinaliza um potencial de ser esse pai, ela vai. Ou ela vai querer, se ela tem o pai como um modelo perfeito, né, o homem ideal, que ela deveria ter um igual, ela vai sempre comparar o desempenho do parceiro dela, querendo que o marido mude porque ele não é tão bom, entende? E aí essa relação não sobrevive. Então, só para ajudar sim, mas com uma postura diferente do que a maioria faz. Então, eu gosto de trocar a palavra ajuda por apoio. Então, apoiar os pais é diferente de ajudar. Porque quando a gente fala de ajuda, a gente tem aquela ideia de que quem está fazendo a parte de ajudar é maior. E na relação com os pais, nós nunca seremos maiores. Na hierarquia, que é um dos pontos que Bert Hellinger fala. Que é a precedência, né? Que é a precedência. Quem chegou primeiro tem... Isso. Direito seria a palavra... certo? Tem mais direito? Tem mais... Quem está na vida há mais tempo, troca mais tempo, portanto, tem mais força. Tem mais força de condução. Na prática, por exemplo, eu tenho que, me submeter a essa pessoa que chegou antes de mim para entender isso melhor. Você tem que reconhecer a grandeza do fato dela ter chegado antes e respeitar isso. E concordar, mais do que respeitar. Porque as pessoas entendem respeito assim, Marcelo, então não posso discutir. Eu não posso falar. Aí a pessoa cala, mas o coração dela está contaminado. E é isso que atrapalha. Eu quero voltar, eu quero continuar na questão familiar, que eu acho que é o cerne de muitos dos problemas, dilemas que a gente vive na nossa sociedade, mas eu vou aproveitar essa questão da constelação familiar e da precedência, desse conceito de precedência, para falar das organizações, das empresas. Sim. Por exemplo, eu sei que você tem uma bagagem, tem uma experiência em dar consultorias empresariais, e a nossa audiência é feita aí, boa parte dela com empresários, com empreendedores, é para entender melhor num processo de empreendedorismo, de gestão, de liderança dentro de uma organização,
esse conceito de constelação familiar, principalmente quando a gente trata de uma empresa familiar. Tá. Como levar essa ciência da constelação familiar para o dia a dia aí de uma organização? Nós precisamos entender como o inconsciente funciona na família e como o inconsciente funciona nas empresas. É diferente. É diferente, tá? Tanto a família quanto as empresas estão submetidas a ter que obedecer uma hierarquia. Ter que trocar com equilíbrio e ter que... Peraí. O que é trocar com equilíbrio? Em cada papel é diferente. Por exemplo, entre homens e mulheres, entre um casal, a troca precisa ser parecida, precisa ser equilibrada. Você dá um pouco, a sua parceira dá um pouco, você dá um pouco mais, ela dá um pouco mais, e isso vai unindo o casal. Deixa eu então entrar aqui. Eu vou fazendo essas cortes aí, tá? Ótimo, vamos lá. Se a gente se perder, a gente volta de alguma forma aí. A gente se encontra, vamos lá. Mas isso não é meio anticristão, já que você trouxe Deus também para esse bolo dessa nossa prosa aqui? Isso não é meio anticristão? Você está falando então de uma relação de troca. Eu dou um pouco para você, você me dá um pouco. É um condicionamento nessa relação. Uma vez que Jesus falava, dá, se preocupe em dar, porque quem dá recebe. Não é meio anticristão esse conceito aí da constelação, tipo essa relação de troca, não, Mirella? Perfeito. Essa é um olhar que eu acho engraçado quando as pessoas me trazem. Porque para mim isso foi tão claro desde o começo. Eu acho assim, na minha visão, quando Jesus fala você tem que dar, ele está dizendo assim, você tem que dar o que você tem, entende? E o que acontece hoje é que a maioria quer dar o que não tem. E esse é o problema do relacionamento de casal. Vamos lá, isso é bem profundo, mas me acompanha aqui. Não, mas assim, eu acho que é ainda um pouco mais além disso. Quando eu dou, eu estou na expectativa de receber em troca também. Jesus falou, dá e não se preocupa com quando eu dou... Aí, você respondeu. Então, quando eu dou na expectativa de ter algo em troca, é porque eu não tenho o que eu estou dando. Eu estou aqui, esse pão de queijo maravilhoso. Eu estou morrendo de fome. Aí eu te entrego. Aí eu tenho a expectativa que você coma e me dê um pedaço, porque eu tô com fome. Mas você que está recebendo, você não entendeu isso, porque você pensa assim, ela me deu. Agora você come e eu fico magoada. E tem sido assim. Porque as pessoas aprenderam a amar, mas elas não amam a si, como elas tentam dedicar o amor às outras pessoas. Então, esse conceito, ele está distorcido, porque a maioria das pessoas querem dar sem ter. Nós vamos linkar tudo. Nós estamos num raciocínio muito importante. Então, compreenda, isso é muito importante, Marcelo. As pessoas dão sem ter. Então, é assim, eu critiquei a minha mãe, eu julguei a minha mãe, ela me deu amor, mas eu não peguei. Porque eu disse, essa maneira de amar não serve para mim. Eu vou me casar agora e eu vou construir uma nova maneira, mas eu não vou parecer com essa mulher. Mas entenda, é exatamente isso que eu tenho. É essa mulher que eu tenho dentro de mim. Eu vou usar a analogia do mesmo pão de queijo aqui que você me falou. Ok. Então, o ideal, o correto, seria eu primeiro resolver aquilo que falta em mim, ou seja, eu me alimentar. Isso. Estar cheio de pão de queijo. Exatamente. Satisfeito de pão de queijo. E não porque sobrou, mas eu compartilhar aquilo que eu tenho, porque eu já estou pleno, e te entregar sem esperar nada em troca, porque o que eu estou te dando eu já tenho. Não é isso que Jesus fazia? Ele se alimentava da relação com Deus, ele se nutria e transbordava. Ou seja, aquilo que eu entrego daquilo que me falta, é a minha carência. Então, eu primeiro preciso resolver as minhas carências, porque a expectativa está baseada nisso. Exatamente. E por isso que os relacionamentos fracassam, porque aí uma parte vai dar mais. E quando essa parte dá mais, desequilibra muito. E quando essa parte dá mais, o outro fica se sentindo inferiorizado. O outro fica se sentindo na dívida, ele fica sob pressão para pagar. Compreende? Porque não é um dar genuíno, mas é um controle inconsciente. E aí a relação vai ficando cada vez mais insustentável. E o casal precisa tomar distância, porque a gente acha que quem dá muito nessa postura é quem faz mais pela relação, mas na verdade não. É quem coloca a relação mais em risco. Quem dá demais coloca a relação em risco. Compreende? Aí a gente vai voltar lá no desprender-se. E por que isso acontece? Para explicar isso melhor,
Marcelo, eu dividi a vida em 2 fases. A fase do eu e a fase do tu. Então, a fase do eu e a fase do nós. Desculpa. Do nós. É porque tinha um estudioso que dividiu na fase do eu e do tu, e eu lembrei dele agora. Na fase do eu e do nós. Na fase do eu, vamos imaginar que, eu tô lá com os meus pais. Aqui, nasci, tô aqui com os meus pais. Nessa fase, eu só recebo. É a fase que recebe. Recebo. Eu tô cheia, eu me viro e agora eu tô na fase do nós. Aqui, na fase do nós. Eu preciso devolver o que eu recebi, gerando vida. Aqui eu recebo a vida dada. A vida foi gerada para mim. E agora eu preciso fazer o mesmo, eu preciso transbordar aqui. Então significa que os pais também que acham que os filhos têm uma dívida com eles estão errados, porque o filho não deve nada para pai e mãe. Nada. A compensação... Tipo aquela história, porque tem muita chantagem emocional de pai e mãe. Mas eu te dei a vida, você é meu filho, cuidei de você, não fez mais do que obrigação. Exatamente, porque esses pais, eles não entenderam que eles não deram a vida. Quem deu a vida foi Deus. Esses pais ainda se sentem importantes demais e estão agindo como se tivessem o poder da criação. Esse é o nosso maior equívoco. Mas não. Os pais, eles foram um caminho. A tarefa deles é treinar, entende? O homem, ele dá a semente. A mulher dá a terra. Mas quem agou e faz crescer e nascer é só Deus. E aí depois tem o segundo momento, que é o filho, que começa também a questionar. Mas meu pai era isso, minha mãe fazia aquilo outro. É um outro erro também de não entender que pai e mãe fez o que... Conseguiu. Foi possível. O que era possível. Então, essa pessoa que estava aqui, se ela pegou tudo e se vira para a fase do nós, ela vai gerar a vida transbordando naturalmente. Ela vai dar naturalmente, porque ela está cheia, ela está saciada e ela sabe gerar mais para ela e para os outros. Entende? Então ela devolve. Mas para isso ela tem que pegar tudo. O que foi bom, o que não foi, o que foi certo, o que foi errado e etc. Quando ela se vira, ela gera vida de 2 maneiras. Através do casamento, gerando os filhos, e através da profissão, compreende? Quem tá cheio transborda e inevitavelmente tem filhos que vão também se encher e se nutrir, vão se virar e vão transbordar, e o transbordo acontece nessa família. Mas para aquelas pessoas que se viraram e elas estão vazias, e aí é que entra o dar e receber desequilibrado. Elas não têm para dar. E essa mulher vai esperar que esse homem supra o vazio dela. E esse homem vai esperar que essa mulher supra o vazio. E aí eles vão brigar nessa relação por aquilo que não foi resolvido com o passado. Achando que marido ou mulher tem alguma responsabilidade de ter que suprir uma carência que ele não tem nada a ver, não tem nenhuma responsabilidade com ela. Exatamente, nenhuma. Pois é, mas assim, não é meio que uma regra disso? Os casais não estão entrando nas relações cheios de carência? Sim, né? Por isso que o resultado tem sido separações. Por isso que o resultado tem sido crianças agitadas. Olha o tanto que isso é sério. As crianças, elas estão recebendo dos pais o que os pais não têm para dar. Então, elas recebem e veem esses pais carentes, vazios, inseguros, perdidos. Os pais orientam a direção com a boca, mas no coração eles estão perdidos. E criança é sentimento puro, né? Exatamente. E aí o que elas fazem? Elas sofrem porque elas não querem pegar dos pais. Entende o que eles não têm? Então, desde bebê, inclusive já dentro da barriga da mãe, essas crianças, elas começam a dar trabalho porque elas estão sofrendo. E agora, se eles não têm, eu não posso pegar o que eles estão me dando. Isso eu não vou fazer. Ser igual a eles, eu não vou. Percebe que aí é de geração para geração. E aí o fluxo, ele vai ficando cada vez menor. Você diz que a gente precisa abandonar, despedir dos nossos pais assim que a gente casa, né? A gente encontra alguém e inicia uma nova família a partir daí. É nesse momento ou antes até do casamento? Antes até do casamento. Porque é o seguinte... É aquele momento que você precisa gerar vida. A profissão também é uma fonte de geração de vida. É aquele momento onde a vida te mostra, meu filho, você já recebeu muito agora, É porque assim, você sabe, você conhece meus filhos, o Marcelo, hoje, né? Não sei quando é que alguém vai ouvir, vai ver esse podcast... ele está com 4 anos, quase 5, e o Gabriel com 2 anos. É impressionante.
as características herdadas naturalmente de um dos dois. Sim, dos dois. Tipo, o que eu gosto de comer, por exemplo, o Marcelinho gosta de comer. Sim. O que eu não gosto de comer, assim, não foi nada feito de forma... Parece que foi uma herança. Como se distanciar, como se desvincular disso? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, da questão de não levar adiante aquilo que o meu pai ou minha mãe foi e deixou para mim? São distintas? Olha, vamos lá. Hábitos. Tá, vou falar de tudo, desde pequenos hábitos até os comportamentos mais sérios e mais severos, mais difíceis. A base Hoje é a eu estava mesma. brincando ali, falei, nossa, teimoso, né? Aquele momento de teimosia, tudo que falava do contra, eu olhei para minha esposa e falei, ó, DNA ele tem. É verdade. Então, é como isso mesmo. se despedir disso se está na natureza, no DNA de pai e mãe? Então, tudo aquilo que você critica é inevitável repetição pela força do inconsciente. A tendência dos filhos, em termos de comportamento, tá, Marcelo? De hábito, de postura, tudo que nós criticamos dos nossos pais, nós vamos repetir de alguma maneira. Porque quando eu critico os meus pais, eu não estou reconhecendo a grandeza deles. A grandeza, sabe aquela história de honrar pai e mãe, né? É o primeiro mandamento seguido de promessa. Honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados. Quando fala acrescentado dias, não é em tempo, mas em qualidade, tá? Então vamos entender isso melhor. Toda crítica é uma desonra. É um desrespeito, uma desonra. Tá? Quando eu critico, eu não estou reconhecendo a grandeza da vida que chegou até mim por meio do sofrimento deles e das perdas. Os pais perdem muito para dar vida a um filho. Muito. A mulher perde, inclusive, vida, força vital. Compreende? Então, toda crítica é uma forma de exclusão aos pais. E, consequentemente, a Deus, que foi quem escolheu esses pais. Então, quando eu me viro prometendo que eu não vou fazer o mesmo... Não vou repetir tudo que eu critiquei, julguei, tive pena, eu vou repetir. De uma maneira ou de outra. Ou eu vou me comportar assim, ou eu vou escolher um parceiro que vai se comportar da maneira que eu mais critiquei. E eu vou ver os meus filhos passando por isso. Então, como não repetir? Aprendendo a reconhecer a grandeza do que os pais fizeram. Aí, hoje a gente tem esse discurso de gratidão. Isso, eu ia até falar. A modinha hashtag gratidão, então na prática é isso que você está dizendo. É honrar. É honrar, ainda que o meu pai tenha sido um crápula, Flora, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Meu pai foi um assassino, um traficante. Na Bíblia, não um narcisista. Agora tá na moda, né? Narcisista. Minha mãe é narcisista. Na Bíblia não fala honra pai e mãe se ela não for... Não tem um si. Não tem. Honra. Ponto. Honra. Honra integral. Por exemplo, eu vou Entende? trazer, eu vou aproveitar aqui, já que a gente está no podcast, vou me usar aqui para uma terapia free com a Mirella. Vamos lá. Você sabe, mas assim, eu sou fruto de um pai que eu não convivi, eu não conheço meu pai. Sim. Então, assim, eu já passei pelo processo da constelação familiar, mas ao compartilhar a minha história, talvez alguém se identifique lá do outro lado. E eu entendi um pouco, mas compreendi a importância desse honrar, ainda que eu não tenha convivido. Mas como fazer isso para um filho órfão de pai ou de mãe que não conheceu, que o pai o abandonou, que a mãe o abandonou? Como, na prática, ou inconscientemente, ter esse espírito de gratidão? Ótimo. Essa pergunta foi fantástica, porque eu acredito que esse é um dos maiores erros que a psicologia e os estudantes de comportamento humano estão cometendo. O discurso de gratidão é um perigo, porque as pessoas entendem gratidão, mas não sentem gratidão. E por muitos anos a gente vem trazendo a transformação de comportamento com a ideia de que você mudou o seu pensamento, você mudou a vida. E não é verdade. Não é sobre mudar o pensamento, é sobre transformar o coração. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa tratar o coração dela.
Compreende? O inconsciente, ele guarda todas as memórias que você trouxe lá dos seus antepassados e também de tudo que você viveu dentro da barriga da sua mãe. E são essas memórias que definem a sua vida hoje. Quando você não trata os seus sentimentos para resolver essas memórias, não adianta você mudar o pensamento. Então, o que as pessoas fazem? Elas ouvem um podcast como esse, agora eu entendi que eu tenho que honrar meu pai, para de falar mal do pai, para de ficar pensando negativamente, mas o coração... cheio de amargura. Exatamente. Então, o caminho é limpar esse coração, é cuidar desse coração. Não sei se você sabe, dependendo muito da Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela usa a palavra coração em mais ou menos 850 vezes. Ela fala do coração. E ela fala da mente, do cérebro, pouquíssimas vezes. Compreende? Então, assim, eu acho que o diferencial, eu vejo que os meus resultados expressivos hoje é porque eu nunca me ocupo em tratar a mente do meu cliente. Eu nunca. Diferente da psicologia clássica, né? Tradicional, né? Exatamente. Hoje eu me dedico a falar de uma forma onde eu toco o coração. Eu toco o meu cliente para ajudar a limpar o coração dele, a higienizar. Porque a sua vida é resultado do coração que você tem. Compreende? Eu vou entrar em alguns assuntos mais polêmicos, tá? Vamos vou jogar lá. um pouco de pimenta aqui. Tá bom. E eu acho que é uma oportunidade para a gente tratar de assuntos que às vezes a gente tem até medo hoje em dia no momento que a gente vive de cancelamento social ou de lacração também. Mas eu vou tratar de assuntos aqui porque eu acho que é importante a gente trazer esses assuntos à tona para que a gente, de forma responsável, consciente ou até inconsciente, mas de forma profissional, a gente possa tratar dos assuntos. Vamos falar de feminismo, esse movimento feminista que vem buscando direitos iguais, que vem buscando a igualdade, homem é igual a mulher e não tem que diferenciar, não tem que ter diferencial. Como é que você pensa? Qual é o seu pensamento sobre isso, Mirela? Eu acredito assim, Marcelo, se isso se estende, a nossa sociedade está em risco. Porque quando uma mulher compreende que ela não precisa de um homem e um homem compreende que ele não precisa de uma mulher, nós estamos, então, decidindo ali que o futuro da geração está limitado, porque não existe vida sem a participação dos dois, compreende? Então, assim, eu tenho sofrido isso muito nas redes sociais. Eu venho e falo da importância da mãe, aí os homens vêm e desmerecem as mães e falam da importância do pai, isso com menos frequência. Mas quando eu falo, por exemplo, da importância do pai, as mulheres vêm como se eu estivesse falando que elas não são importantes. Então, isso é muito perigoso e nós estamos pagando um preço alto por isso, porque para a vida, pai e mãe são essenciais. E nós somos frutos de uma cultura onde o homem é excluído. A nossa sociedade, o preço mais caro que a gente paga hoje é porque nós temos homens que são passivos, nós temos homens que recuam diante da realidade da vida, porque hoje nós temos essas mulheres que não reconhecem o papel deles. Eu quero insistir nesse ponto da mulher buscar e defender e brigar pelos direitos iguais, pelas mesmas posições do homem, por não se submeter no sentido mais amplo da palavra, não no sentido machista dessa palavra, não estar... não depender financeiramente de um homem, ir para a rua trabalhar para ter as mesmas condições financeiras de poder trazer o sustento para casa, de buscar os mesmos espaços na sociedade, nas empresas, nos negócios, na política. Esse movimento, está tudo certo, é normal, é isso mesmo que a mulher tem que fazer? Não, observa, só que entenda uma coisa, você está olhando esse movimento da mulher... E agora a gente vai precisar entender que esse movimento não é só da mulher, ele também é do homem. É um movimento da sociedade, as duas partes. Tem a mulher que faz isso e tem um homem que se omite em relação a isso. Compreende? Ou seja, ela está suprindo o espaço que o homem não ocupa. Não está ocupando. Entende? Então, assim, o que acontece hoje? Essa mulher, ela entende, eu não preciso de um homem para nada. E quando uma mulher diz...
eu não preciso de um homem para nada, o que ela está dizendo? Eu não reconheço o meu pai dentro de mim. O meu pai dentro de mim não tem valor. E aí o que ela quer fazer? A força dela é feminina, é a força que vem da mãe, que é uma força muito mais acolhedora. Mulher, na essência, que nós estamos falando da essência. Qual que está sendo o nosso problema social hoje? As pessoas se distanciaram da essência, estão no ego. E a briga é de ego. Quanto mais o ego briga, mais a essência sofre. Porque essa pessoa ela não encontra completude nessa briga. Então vamos lá, quando uma mulher está brigando por direitos iguais e está dizendo, eu não preciso de um homem, resumindo, ela está dizendo, eu não preciso desse pai que está dentro de mim. Eu não concordo com esse pai que está dentro de mim. Então, eu vou negar que ele existe. Tá, mas vamos deixar essa segunda metade. Eu não preciso, João. Vamos falar da mulher que está trabalhando, está buscando seu espaço, seu lugar ao sol. Acho que não é errado a mulher querer querer conquistar os mesmos espaços do homem. Vamos lá, vamos chegar lá. Tá? Ok, o fruto desse desafio é a maioria que faz esse barulho. Faz sentido? Porque é um barulho alto do feminismo, vamos dizer assim. E faz muito sentido a mulher mostrar que ela pode sim ocupar espaços significativos e relevantes na sociedade. Ela precisa ser capaz de fazer isso. E o homem precisa ser capaz de reconhecer isso. Mas é a maneira como isso é vivido que torna a situação difícil. A disputa. A disputa. E o problema está na disputa, né? A questão, Marcelo, também é que hoje a mulher ela precisa ter consciência. Nós temos 2 pontos importantes aqui. A mulher precisa ter consciência de que ela sim deve fazer um movimento social, ela deve ter participação e reconhecimento e contribuição social mais ampla. Não é só na casa dela, mas as duas coisas. Hoje o que falta equilíbrio é que às vezes a mulher, para ir para a contribuição que ela quer dar para a sociedade, ela acaba se distanciando do lar. Ou ela fica... tudo é questão de equilíbrio. Ou ela fica cegamente no lar, ou ela vai para fora. Entende? E o homem, ele precisa entender, e isso tem sido muito forte. Hoje eu disse para uma mulher no consultório, se queixando do marido dela, que ela acha que o marido dela não é competente. Eu falo, querida, a mulher é muito mais competente do que o homem. Toda mulher é mais competente que o homem, no sentido amplo. Foi dada à mulher poder, a capacidade de entregar uma pessoa para o mundo. A mulher tem essa capacidade. E para isso, calma lá, é polêmico isso aqui. E para isso... O que essa mulher precisa? Muitas habilidades ao mesmo tempo. Isso faz com que a mulher ela enxergue muito mais longe. Isso faz com que a mulher perceba coisas que o homem não percebe. Só que entenda, para ela garantir que isso aconteça, a participação do homem é fundamental. E se esse casal entende isso, que não há um filho sem a participação do homem, e essa mulher consegue suportar isso, a grandeza do que o homem faz, Marcelo, é muito grande. Porque na tarefa de gerar a vida, a mulher perde muita força vital. Ela entra no medo, o corpo dela muda. A mulher se aproxima muito da morte no período gestacional. E a força do homem, daquele que vê, que enxerga, que vai, que executa, que realiza, que ajuda nesse equilíbrio, compreende? Só que hoje a questão é, eu não quero um lugar para ter o meu lugar, porque eu já tenho esse lugar. A mulher já tem o lugar dela, é bobeira ela querer brigar. Se ela está brigando é porque ela está confusa no lugar dela. Se ela está confusa no lugar dela é porque ela está excluindo alguém. Da mesma forma, o machista também está mal resolvido. Exatamente. Da sua... Entende? Hombridade. Porque quem está resolvido, um homem não vai querer competir com a mulher na habilidade que ela tem. E outra coisa, uma mulher, o fato dela reconhecer que ela é extremamente competente, não quer dizer que ela não vai enxergar que ela precisa de um homem. Quanto mais competente uma mulher é, tanto mais ela precisa de um companheiro para descansar nessa união. Um casal, imagina, Marcelo, o que uma mulher competente pode realizar. Agora imagina essa mulher competente com um homem competente, o que eles podem realizar? A família de hoje está mais mal resolvida do que aquela família de antigamente, dos nossos pais e dos nossos avós. Vamos falar do ponto de vista da constelação familiar. Sim. Onde havia uma figura muito forte do pai e uma mulher chamada na época lá de Amélia, que fazia aquela família, do ponto de vista da constelação familiar. Pelo amor de Deus, aí não venha taxar de papo machista ou feminista aqui, mas trazendo dentro da sua área de especialidade, da constelação familiar.
estava mais organizada, ordenada ou menos ordenada do que a família atual? Vamos falar dos frutos, né? Vamos pensar nos nossos jovens, vamos pensar nas nossas crianças. Hoje nós temos muito mais casais separados, né? Hoje a gente tem um desafio muito maior quando você vai fazer um processo seletivo e colocar pessoas para trabalhar, que é a fase do nosso de gerar vida. Essas pessoas não querem se submeter. A gente tem aqueles que se destacam rápido e têm grandes resultados, né? Mas é a minoria. Então hoje qual é o maior desafio das organizações? Não encontra pessoas produtivas. As pessoas elas não estão se dispondo a ter responsabilidade nas relações, nem no trabalho. Então hoje as pessoas elas ficam mais tempo dentro de casa, demoram mais a sair para a fase do nós, na casa dos pais. As pessoas hoje, elas não querem compartilhar a responsabilidade. O homem não quer ser aquele homem que vai, quando fala sustentar, essa palavra é... pesada, né? É, porque as pessoas pensam... Ela vem com um significado... dinheiro, né? As pessoas pensam sustento, tô pagando, dinheiro. Tô pagando. Né? Suporte como dinheiro, mas não é sobre isso. A mulher, ela precisa de segurança nessa relação. De sustento, no sentido mais amplo da palavra. Emocional, espiritual. De sustento, de suporte. Sabe, a mulher, ela precisa sentir assim, ó... Eu vou dar um testemunho aqui do que acontece na minha família. A minha cunhada, ela vem de uma sequência de patologias e ela teve uma AVC agora. E agora ela está com algumas limitações físicas. Ela está andando de cadeira de roda e etc. Eu vou te falar o que é um homem sustentar uma mulher. Toda mulher se pergunta sobre isso. Toda mulher diariamente se pergunta sobre isso. Se amanhã... eu passar por um desafio de saúde e precisar que ele me dê banho, e precisar que ele empurre a minha cadeira de roda. Essa não é uma dúvida só da mulher. Compreenda isso. O homem também tem isso. Mas a mulher, isso é muito forte nela. Por que razão? Porque a mulher é quem acolhe, é quem cuida do lar. Então, ela tem um pavor muito grande dela não conseguir trazer isso. E como a mulher serve muito, e mesmo que a mulher seja, Marcela, isso é muito importante, uma mulher trabalhadora que fica mais na rua do que em casa, só dela ter trazido os filhos à vida, essa é uma tarefa muito grande. E a mulher é esse serviço. Então, a ideia dela perder essa capacidade é como assim, ó, se eu perder a minha capacidade de servir, eu vou perder tudo que eu sou. Será que ele vai ficar? Isso que é sustentar. Isso que é suportar. Isso é que é ser um homem provedor. É um homem que consegue passar para aquela mulher a certeza de que ele vai estar ali. Entende? Aí a gente fala de provedor, acha que é pagar a conta. Não é. Então vamos trazer a chave para isso, dentro daquilo que você tem feito ao longo desses anos todos aí, levado aquilo que você entendeu, né, a chave, né, dessa virada aí. Como fazer essa reorganização a partir de hoje, a partir desse momento? Como uma mulher deve se portar dentro de uma relação a dois e como um homem deve fazer? Primeira coisa, eu acho que os princípios da constelação familiar são fantásticos, tá? Agora, a maioria das pessoas estudam constelação sem entender o inconsciente, mesmo profundamente. Então, não é só sobre entender os princípios, é sobre sentir. E para sentir não é fazer um exercício. Isso é muito importante deixar registrado, senão todo mundo sai daqui, vai procurar uma constelação, faz o exercício e não tem o resultado. Não é sobre um exercício, é sobre um processo de transformação de vida. E não é sobre ressignificação, tratar crenças limitantes, é sobre realmente tratar esse coração. Então, eu acredito que isso precisa ser vivido num processo. E aí, são 2 pontos essenciais, Marcelo. É realmente conseguir reconhecer a grandeza dos nossos pais. Isso é só possível. Esse é o primeiro ponto. Não, esse não é o primeiro. Esse é o segundo, tá? O segundo ponto essencial é eu conseguir enxergar a grandeza dos meus pais. Para isso, não adianta eu transformar meu sentimento, meu pensamento, não adianta eu mudar meu discurso, não adianta eu fazer uma única constelação familiar. Eu tenho que viver um processo de tratamento. De preferência em comunhão com outra pessoa que conhece esse caminho. Mas o ponto essencial é a gente saber viver intimidade com Deus. Porque uma das coisas que as pessoas não sabem é que quando eu excluo e rejeito
os meus pais, critico ou tenho pena, eu estou muito distante de Deus. Então, eu entendo Deus, eu falo sobre Deus, mas eu não sou a representação dele. Compreende? Eu não consigo transmitir essa força divina para o meu marido. Eu não consigo transmitir essa força divina para os meus filhos. Pelo contrário, eu bloqueio isso. Então, assim, um dos problemas mais sérios e que eu acredito que é a chave mesmo para a solução é a gente entender que a mulher não tem capacidade de gerar a vida, nem o homem. Essa capacidade, ela é divina. Só Deus tem. E Ele nos usa para isso. Então, a família se perde quando a mulher, eu falo a mulher, gente, não é por feminismo, por machismo, por nada disso. Eu falo a mulher porque ela que gera a vida. Se ela não ensinar para o filho dela que não foi ela, se ela não ensinar para o filho dela que ela não tem esse poder, que existe uma força maior, ela não vai ter capacidade de incluir o homem nesse processo e deixar que o homem participe desse treinamento que nós temos que fazer com os nossos filhos. Aí ela vai puxar a criança para ela vai ter medo de perder a criança, ela vai competir com esse homem e vai virar uma desordem. Então, quando eu consigo reconhecer a presença de Deus, que Ele me usou para trazer uma criança para ser treinada aqui, isso é lindo, Marcelo, porque quando uma mulher enxerga isso, ela olha para a mãe dela e fala assim: mãe, a senhora foi imperfeita, mas foi o que eu precisava. Sabe? A gente cresce muito mais, você sabe disso. Você vem de uma família completamente imperfeita, como eu. Né? Na Bíblia, que família era perfeita? Tem um filme que eu vou indicar aqui dentro disso, chama Casa de Vidro. Você assistiu? Eu assisti. Uma história real e fala exatamente do que você está dizendo aí. Exatamente. E a filha, especialmente a filha, que é a personagem principal do filme, ela só entende isso depois ali no finalzinho da vida do pai. Não vou fazer spoiler aqui não, mas assistam. A Casa de Vidro, inclusive eu assisti na Netflix. Está disponível ainda, pelo menos no catálogo. Eu vi a semana passada e observo o quanto é lindo. Demais, né? Você chora até por propaganda de manteiga, né? E o que ela precisava? Que é o que a gente precisa aqui ter clareza para fechar, né, esse encontro tão especial. Ela precisava cuidar do coração dela. Ela precisava transformar os sentimentos dela. E lá fica muito claro a dificuldade dela de se entregar para o parceiro dela, porque a história dela estava ali, ela não conseguia se desprender. Mirela, a gente falou da modinha #gratidão, vamos falar de um outro clichê do momento, né? #propósito. Sim. Todo mundo fala de propósito agora, qual o propósito da empresa, qual que é o seu propósito. Mas, assim, na verdade é muito importante, né, tratar do assunto, porque tem a ver com o nosso DNA, com a nossa vocação, do porquê que nós viemos parar aqui, do porquê fazemos o que fazemos. Ou se o que fazemos está distante da vocação para a qual nós viemos para fazer. Sim. Objetivamente, como uma pessoa pode encontrar o seu propósito? Pode ter a segurança, a certeza da sua vocação? A primeira coisa, né? Nós estamos aqui primeiro para ser servido, depois para servir. Para a vida, não importa tanto como você vai servir. Importa que você sirva, tá? O como é mais relevante para a gente. Mas se você está gerando vida através do seu servir, isso já é o suficiente. Mas eu acredito fortemente, Marcelo, que discernir esse como para que realmente seja ainda mais amplo esse servir, porque é isso, né? A gente precisa conhecer da nossa história. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: no nosso amigo Pablo Marçal, né? Na verdade, ele traduziu de alguém, né? Mas o seu maior bloqueio é o seu propósito. O que ele quer dizer com isso? Eu sempre disse isso em outras palavras. Eu acredito que o nosso propósito é nos curar para ser cura. Resolver nossas carências. Isso. Quanto mais, qual é o seu principal desafio? Qual é aquela dor que te impedia de avançar? Sabe, qual é aquele ponto que te impedia de ter mais vida? Eu acredito fortemente que Deus vive um processo de transformação com a gente. E eu acredito que o nosso propósito é ensinar para as pessoas o caminho que a gente percorreu. E se não está claro, é porque isso ainda precisa ser tratado. Porque quando é tratado é natural, você transborda, você faz acontecer. Então, o nosso propósito é nos curar
para ser cura. Então, a minha pergunta é para você, né, para a audiência. Qual é o ponto onde você percebe que a vida te curou? Qual é o movimento que você fez para alcançar os resultados que você tem hoje? Por isso, eu acredito que é por isso que muitas pessoas só têm clareza do propósito quando já estão no segundo tempo, né? Ou no final do primeiro, entende? Elas não enxergam com tanta clareza. Isso quando acontece, porque eu ainda acredito que a maioria morre sem entender o propósito pelo qual veio. Então, eu vou te explicar por quê. A maioria morre sem obter a cura que aquela geração precisava. Porque é assim, ó, tudo que eu recebo dos meus antepassados vem para mim em força, em coragem, em esperança. Tudo que eu recebo deles. Mas também vem todas as dores que eles não curaram. Todas. Tudo aquilo que os meus antepassados não atingiram está dentro de mim hoje. Compreende? E é tarefa minha, nessa geração, curar o que não foi curado. Então, quando eu curo o que não foi curado lá, eu estou liberando a próxima geração de curar outras coisas e não essas. E quando eu tenho clareza dessa cura, eu falo assim, é esse o meu propósito, eu tenho que ensinar isso. É isso que eu tenho de melhor. É isso que eu vou oferecer. A questão, Marcelo, então assim, a nossa missão aqui é servir. Eu sou servido. Isso vale para todos. Para todos. Agora, aprimorar isso e viver esse propósito é o seu caminho de autocuidado e de entrega para a vida dessa missão. Qual que é a sua missão, Mirella? A minha missão é... Seu propósito. Foi boa essa pergunta, hein? O meu propósito é salvar famílias. É salvar famílias. Por isso que foi tão difícil, né, Marcelo, para mim, conseguir a minha. E eu quero dizer que se eu tivesse que passar tudo que eu passei, estou passando. Porque família não é só sobre você conquistar, mas é principalmente você manter. E fazer ela crescer, e fazer ela prosperar. E não tem sido fácil para mim. Esse é o meu maior bloqueio, é a minha maior dor. E se eu tivesse que passar, Marcelo, por tudo de novo, exatamente de novo, da mesma forma, pelo preço que me custou e tem me custado, eu passaria para ver os resultados que eu assisto hoje. São muitos testemunhos, né? Muitos. Se hoje eu morresse aqui, eu ia morrer em paz. Um sentimento de dever cumprido. Sim. Mas ainda tem muito mais. Exatamente. Eu só quero te lembrar que ainda tem, muito mais. Você ainda está no primeiro tempo. Tô. Eu vou parodiar um amigo meu que eu compartilhei com você, o Paulo Júnior, que já esteve aqui no podcast, que eu brinquei com ele sobre os 47 do segundo tempo. Eu falei, só discordo desse ponto. Você está nos 47 do primeiro. Tempo ainda. É isso Mirella, mesmo. tem muito assunto para conversar contigo, o que me leva a crer que a gente vai ter que voltar a um próximo episódio para poder ter você aqui novamente, para a gente discorrer sobre outras coisas, mas o tempo, a gente entende que a gente poderia ficar 2, 3 horas aqui, até para dar uma dinâmica maior, né, ao formato podcast, a gente tem que começar e tem que ter hora também para terminar. Mas assim, você sabe do meu carinho, eu vou usar o clichê da minha gratidão, né? Em te encontrar e a gente continuar conectado aí. Eu sei que ainda tem muito mais coisa por vir. E é sempre uma satisfação, uma riqueza mesmo aí poder estar com você. Eu só queria arrematar para te pedir algumas dicas aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro, um livro que você ama e que fez muito sentido para você, que te ajudou demais, que você pode compartilhar com alguém aí. Agora vai ser clichê, né? Eu vou falar a Bíblia. A Bíblia, claro, é o manual né, o manual mesmo. Sim. Mas um livro, uma literatura que seja forte o suficiente a ponto de você falar, olha, lê esse livro. Tem vários, né, Marcelo? Eu sou um cientista, né? Eu estudo muito. A minha leitura, ela é muito técnica. Muito técnica. E agora eu tenho realmente me dedicado assim, de uma maneira muito forte a ler e estudar a palavra, né? E eu comprei um livro que eu senti no meu coração que vai trazer uma clareza que eu busco, que tem a ver também com essa fase de construção da família. E eu não sei, mas eu confio no meu coração. É um livro que chama Batalha Espiritual, que eu acredito realmente que nós precisamos ter clareza.
sabe? Desse mundo espiritual. Do mundo espiritual. Eu acho que no tempo que a gente vive hoje, não basta só você discernir as questões tangíveis, né? Então, assim, eu sempre, né, trabalhei com o intangível, a psicologia, a forma que eu apresento o inconsciente. Esse é um outro podcast, mas não vou entrar muito profundo, não. Um filme. Um filme que me tocou muito foi o filme de Paulo, né? Tem muito a ver com a minha história, né? Lindo filme. Filme de Paulo. Foi o que me veio primeiro. Antes de eu fazer 2 últimas perguntinhas rápidas, ping-pong mesmo assim, ficou faltando alguma coisa que você gostaria de falar? Não. Ficou faltando da gente complementar a parte organizacional. Acho que a gente tem que falar para o pessoal, porque senão eles vão terminar. E aquela parte da empresa? Sobre a questão empresarial, né? Onde que a constelação familiar entra na organização, na PJ? Totalmente. Para poder organizar a parada. As pessoas, uma liderança precisa entender de gente. Para entender de gente, você precisa entender do inconsciente. E para entender do inconsciente, você precisa saber como ele funciona nas empresas, tá? Então, na empresa pertencimento, só fica quem dá resultado, a troca tem que ser em equilíbrio e a hierarquia tem que estar muito estabelecida. Esses 3 pontos, sendo entendido com profundidade, a empresa ordenada, considerando essas 3 leis inconscientes, o resultado é inevitável. Tem muita coisa, você que ficou curioso aí para continuar esse assunto, eu acho que vale a pena você acompanhar a Mirela pelas redes sociais, um conteúdo riquíssimo que eu tenho o privilégio de poder consumir assim diariamente. E como é que faz para as pessoas te acharem aí nas redes sociais? Mirela Neri, psicóloga, Mirela com 2 L's, Neri com Y, né? E é só todas as redes sociais, entregando conteúdo todo dia. Tá, e além daquilo que você compartilha, das lives, dos vídeos que você deixa ali, dos podcasts que você participa, tem algum curso, alguma forma de, por exemplo, contratar a Mirela? Sim, com certeza. Fazer um trabalho com você? Isso, eu tenho os atendimentos individuais, eu faço, a agenda hoje é mais restrita, tenho uma equipe de terapeutas, né, que atendem, eu faço palestra, né, participo de cursos, desenvolvo empresas, né, mas tem um programa, Marcelo, que assim, ele é o coração de tudo, porque ele trabalha tudo isso, nós conversamos, ele é a essência daquilo que toda pessoa precisa entender de si e do outro, que é o programa Movendo-se ao Êxito, né? Eu recomendo, eu falo assim, sabe o prédio? Ele é a fundação, né? Ele é a fundação para você ficar bem na vida, ele é a fundação para sua família, ele é a fundação para sua empresa. Eu falo que não dá para passar na vida sem conhecer o Movendo-se ao Êxito. Então, você que teve a curiosidade de saber como acessar o inconsciente, conhecer um pouco mais, ter consciência do inconsciente, continue acompanhando, o podcast vai terminar aqui, mas você pode continuar recebendo desse conteúdo aí da Mirela. E Mirela, 2 perguntinhas finais. Uma frase para a sua lápide. Nossa! Eu vou falar o que veio no meu coração. E é exatamente isso, é sentimento. Ué. Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. É isso? É. E o que você gostaria de ouvir de Deus ao chegar no céu? Que bom que você voltou. Nossa, mandou bem demais. Que é isso? Mas mandou bem demais. Terminou da forma que precisava terminar, minha querida. Bom demais ter você aqui. Tem muita coisa para a gente conversar ainda e com certeza você vai voltar com um pão de queijo, com um café, com um cappuccino, com tudo que você merece, tá bom? Vida longa e próspera, aquilo que você faz, que essa missão continue multiplicando aí para ajudar a inspirar e transformar mais gente ainda, tá bom? Muito obrigada, meu amigo. E se você gostou desse papo, compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário aí no canal, aqui no nosso canal no YouTube, compartilha também o podcast aí no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais Podcast. E eu espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau. Obrigada.